Olá a todos pessoal, espero que se encontrem bem, sejam bem-vindos aqui ao canal HC Espiritualidade e Consciência. O meu nome é Helder Correia e hoje vou compartilhar com vocês, vou fazer mais um relato espiritual de algo que ocorreu, sem ser esta noite que passou a outra, há 2 noites atrás, e dentro desse relato, que eu irei fazer mais para o fim do vídeo, ele está ligado, ou seja, eu vou fazer explicações iniciais de possibilidades dentro do fenómeno, que eu vou falar sobre a catalepsia psíquica ou catalepsia projetiva ou catalepsia espiritual. Vou explicar o que é, embora eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, mas derivado ao relato que eu vou fazer, dentro disso eu vou expor aqui algumas possibilidades, tentar clarear melhor dentro do tema, para vos ajudar, para quem desconhece algumas dessas possibilidades. E já sabem, é uma troca, qualquer coisa, comentem também aqui o canal e tragam o vosso ponto de vista, a vossa abordagem, é muito importante nesta troca. Ora, muito bem, a catalepsia psíquica, projetiva, espiritual, astral, nada mais é do que um estado cataléptico em que nós nos encontramos momentaneamente, em que nós queremos mover o corpo físico, locomover o corpo físico, o corpo material, e não conseguimos. Porquê? Estamos em estado alterado de consciência, quando todo o nosso metabolismo fica mais lento e entra em estado de relaxe, as ondas cerebrais alteram, transitando das ondas beta, que são as ondas aqui acordados na vigília, para as ondas alfa. Logo aí, nesse estado intermediário, entre as ondas beta e as ondas teta, que é o sono leve, temos as ondas alfa e logo aí já estamos em estado alterado de consciência e a partir daí uma data de situações podem se desencadear, não só no foro perceptivo, onde nós podemos perceber de determinadas formas, como no campo energético, há muitas situações. Uma delas, por exemplo, é ruídos, ou assim, ruídos muito fortes, e às vezes pode ser aquilo que nós chamamos de ruídos intracranianos. A palavra intra tem a ver com estar dentro, intracranianos, dentro do próprio crânio, que são ruídos psíquicos. Não são ruídos aqui na parte material, onde é necessário que as ondas sonoras se propaguem através do ar. Ok? Não é isso que estamos a falar, é algo meramente psíquico. E muitas das vezes isto acontece em estado alterado, lá está, ou quando nós estamos a aproximar-nos do sono, ou quando estamos a retornar. Às vezes, mesmo quando o corpo espiritual, quando a nossa aura ela começa a expandir, o desprendimento começa a acontecer e esses ruídos vamos dizer, desse deslocamento temporário para fora do corpo, ao deslocar essa descoincidência, faz com que esses ruídos eletromagnéticos, como se fossem estalidos muito fortes, e às vezes sons do género, sim, pode impactar a pessoa e a pessoa pensa que está a ouvir algo extrafísico, alguma presença espiritual, e às vezes não se trata disso, trata-se mesmo desses tais ruídos intracranianos, que é algo psíquico, é algo que está a acontecer psiquicamente e que é codificado, claro, pelo nosso cérebro como som, ok? Então, isto é uma das possibilidades. O que não descarta a possibilidade, nestes estados alterados, de nós ouvirmos mesmo uma presença que já se encontra no extrafísico. Essa presença, muito provavelmente, já se poderia encontrar no astral, no duplo energético do local onde a gente adormeceu ou está a retornar do sono, não é? Isso também pode acontecer, não devemos descartar, mas muitas das vezes as pessoas associam tudo a presenças extrafísicas, o que não é a única possibilidade e em todos os casos não é isso que está a acontecer. Explicando então, esse estado cataléptico, catalepsia, projetiva, astral, espiritual, é um estado então em que, como eu estava a explicar, nós entramos em estado alterado e automaticamente todo o nosso corpo entra num estado de relaxe. Ao transitar desse estado de relaxe para um estado alterado mais profundo, nós deixamos de ter a capacidade de locomovência do veículo físico. Embora podemos despertar, ficar em estado de consciência ativa, onde nós temos o senso da nossa existência, mas de repente o primeiro impulso que nós temos é querer mexer o corpo, porque é isso que estamos condicionados aqui nesta experiência e é logo o que a gente quer fazer, e nesse estado alterado muitas das vezes não o vamos conseguir. Isso é o estado de catalepsia. E este estado leva as pessoas a entrar em pânico, o que não favorece a soltura do campo energético e até nós conseguimos cada vez mais nos desprender para fora do veículo físico numa eventual experiência fora do corpo, como eu tantas vezes também já expliquei. Também existe catalepsia psíquica, astral, em outros ambientes. Nós podemos ficar em estado cataléptico mesmo num ambiente no astral. Isso pode acontecer, embora é algo mais raro. É algo que acontece com menos frequência, mas já ocorreu. Comigo nunca ocorreu, mas já ouvi relatos em que isso pode acontecer. Também temos a catalepsia somática, que é a catalepsia no corpo, mesmo na vigília. Isso pode acontecer
De repente nós podemos cair, bater com a cabeça em algum lugar e de repente ficarmos em estado cataléptico, sem nos conseguirmos movimentar. Ok? Como pode acontecer sermos mordidos por um animal e as toxinas do seu veneno causarem uma catalepsia somática, material, do corpo material, que não é a mesma coisa de uma catalepsia apenas do foro psíquico. Vou fazer agora o relato que eu queria vos trazer. Há 2 noites atrás eu estava a dormir normalmente e de repente eu abri a lucidez dentro do meu campo áurico, o nosso campo energético que nos envolve, e eu abri a lucidez, estava a dormir de barriga para baixo, algo que até não é muito aconselhável, porque no nosso subconsciente, quando dormimos de barriga para baixo, estamos-nos a enclausurar, estamos a fechar uma concha quase protetora. E o objetivo é a saída para o extrafísico, para quem quer ter a experiência, não é? Então dizem que dormir de lado ou de barriga para cima é melhor. Mas eu estava de barriga para baixo, só que eu despertei. Despertei, estava em estado cataléptico, já ciente, é uma coisa que já acontece comigo há muitos anos, então eu já estava ciente do que é que estava a ocorrer e fiquei tranquilo. Só que eu percebia nas minhas laterais 2 presenças extrafísicas que se apresentavam com uma configuração feminina. Eu digo isto porque o corpo espiritual é dotado de uma alta plasticidade e ele assume a forma que nós mentalizamos. E aquelas 2 presenças eram 2 presenças femininas, 2 presenças que, pelo seu semblante, eu percebi que eram presenças com pretensões menos benevolentes, eram presenças mais densas, e o seu propósito não era o de agregar nada construtivo, era um assédio espiritual. Só que eu estava em estado cataléptico, e é claro que eu comecei a fazer orações, pensei em mantras, tentei ativar a parte defensiva, defender-me espiritualmente daquela situação, no qual eu, pela primeira vez, eu consegui ouvir a minha esposa, que também estava fora do corpo. Não sei se ela estava em estado cataléptico, não sei se ela estava desdobrada completamente, não a consegui ver, apenas sentia a sua presença e ouvia ela a falar comigo telepaticamente, e eu pedi auxílio, pedi de alguma forma se ela me podia ajudar, porque eu sentia que, de alguma forma, aquilo que eu estava a fazer para me defender parecia, ou pode ter sido a minha percepção, parecia que não estava a ter uma grande eficácia. Uma das coisas que eu também percebi foi que, inicialmente, o local que eu percebi ao duplo era onde eu estava a dormir, mas depois isso também modificou. Não sei se isso pode ter sido associação cerebral ao retornar para o corpo, ou algum outro motivo, pode ter sido até um desassédio espiritual, de alguma forma os mentores podem ter levado a algum local e deixaram aquele acontecimento ali fechado numa espécie de contenção energética para eu, através do meu conhecimento espiritual, servir de intermediário para um desassédio ali. Mas foi a primeira vez que eu senti a minha esposa comigo fora do corpo, a responder-me, completamente alinhada com a parte espiritual, porque eu quando perdi o seu auxílio, ela, de alguma forma, eu não consegui perceber o que ela estava a fazer, mas percebi uma luminescência branca, ok? E o que é certo é que houve um desassédio. Aquelas presenças extrafísicas, elas saíram da proximidade, portanto houve ali uma eficácia. E também há a possibilidade de não ter sido efetivamente a minha esposa. Pode ser um mentor plasmando, embora eu não vi. O que me leva a concluir que pode ser também uma associação minha, porque não há muitas certezas. Algumas certezas nós temos, não todas. Então também pode ser que foi uma associação e podia ser uma presença benéfica que estava ali em auxílio e eu encarei por associação que era a minha esposa, mas também pode ser que era mesmo a minha esposa. E um dos fatores que me leva a concluir que poderá ter sido mesmo o espírito da minha esposa a auxiliar-me foi que depois, no dia seguinte, sem eu lhe dizer nada, ela disse que teve uma noite mais conturbada e que de alguma forma ela se lembrava de mim, de alguma coisa, e que não dormiu bem, estava sempre inquieta. Então isso é um índice que eu posso somar à probabilidade de ter sido mesmo o espírito dela. E sendo o espírito dela, leva-me a concluir que, apesar dela não ser uma pessoa que se interessa muito pela parte espiritual, embora ela mudou, alterou muita coisa na sua maneira de pensar desde que nós estamos juntos, e aceita e apoia, mas não é algo que ela busca, mas parece-me que fora do corpo ela tem mais essa percepção, amplia mais a sua perceptividade e está a par de muitas das coisas espiritualmente. Então foi este o relato que eu vos queria trazer. Já sabem, um dia que vos aconteça, vocês despertarem em estado cataléptico,
não tenham nada como um dado adquirido. Pode ser uma presença extrafísica, pode não ser. Se for uma presença extrafísica no âmbito de vos fazer algum tipo de ataque espiritual, façam técnicas de defesa, ok? Vocês podem imaginar um clarão branco ou dourado. A luz dourada ajuda muito no desmanche de energias densas. Podem imaginar chamas em movimento, porque energia é movimento. Quando vocês mentalizarem algo, alguma técnica de mentalização energética, imaginem sempre a energia em movimento, isso é muito importante. Então podem imaginar que todo o vosso campo está em chamas, aquelas chamas assim, bem amareladas, douradas, símbolos, existem símbolos, cada um com o seu gosto, mas existem símbolos dentro da parte do hinduísmo, dentro da parte do taoísmo, dentro da antiga Grécia, assim, existem símbolos que servem de proteção porque eles entram em canalização direta com egrégoras. E o que são egrégoras são campos espirituais que estão ali a reverberar em algo. E egrégora é do bem, egrégora é da luz, então há egrégoras ligadas ao cristianismo, egrégoras ligadas ao hinduísmo, então essas egrégoras espirituais são o conjunto de formas de pensamento, de mentores espirituais, de tudo que forma ali um campo energético, uma egrégora, e esse conjunto, se nós utilizarmos determinadas configurações, mantras, algo que entre em ressonância com essa egrégora, nós entramos em sintonia e essa energia sutil, ela ajuda numa defesa espiritual, por exemplo, mas não só. Então vocês podem utilizar também símbolos, mentalizar símbolos, e esses símbolos, eles ficam ali, eles podem ser percebidos na aura e eles ajudam a entrar em comunhão com egrégoras, mentores espirituais e entrar em defesas espirituais. Agora, quando vocês se quiserem defender de algo espiritualmente contra energias densas, presenças densificadas, não encarem isso como uma luta ou como algo que vocês devem combater e expulsar de forma hostil. Não, porque ao fazerem isso vocês entram em ressonância também. Então devem fazer é utilizar uma defesa energética, uma defesa espiritual, mentalizar um símbolo, tudo isso que eu já falei aqui, e devem fazê-lo sabendo que a presença que está ali também tem uma centelha divina, ela também é parte de um mesmo todo, de onde todos viemos, da fonte. Então vocês estão a fazer isso para uma proteção, mas também em auxílio da própria presença, que um dia irá também mudar a sua parte, onde por algum motivo ela criou uma camada ilusória dentro de si própria e todos nós criamos ilusões à nossa volta, em determinados graus e momentos. Então encarem sempre em auxílio, ok? Não é dizer que é paz e amor e que vocês vão conseguir ajudar e querem ajudar, não é isso. Vocês estão-se a defender, ok? Espiritualmente, mas essa defesa é em harmonia de aceitação com aquela presença que também é parte de nós, ok? Mas nós, claro, temos que preservar o nosso bem-estar. Então não é uma guerra, uma luta em que temos que expulsar, não. É tranquilidade, harmonia e esse transbordar espiritual de sentimento, se chegar ao outro melhor, se não chegar, pelo menos que faça com que aquela presença não nos possa perturbar mais. É essa a ideia. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, apoiem o canal através do gosto, like, compartilhamento do vídeo e subscrever, se ainda não fizeram, subscrever o canal. Tá? Muita paz e muita luz e não percam os próximos vídeos aqui no canal. Muito obrigado.